Bom dia, pessoal. Bom, Marcão, aqui direto de Portugal. Estou no distrito de Coimbra. Estou aqui há 2 meses, um pouco mais de 2 meses. E, e muita gente está me perguntando como a gente é recebido aqui, né? O brasileiro, principalmente, né? Então, na verdade, eu, desde o início, quando cheguei, eu já fui eu já fui bem recepcionado por brasileiros, né, obviamente, e também pela comunidade brasileira aqui, né, e pelos portugueses e portuguesas, né, que, que independentemente de que muita gente fala, né, as pessoas, tem pessoas mais abertas, né, em todos os lugares e menos, né, sabe? Existe muito, por uma parte da população portuguesa, a coisa de desconfiar, né, dos imigrantes, né? Eles já estão acostumados com os brasileiros, que fazem parte do dia a dia deles, né? Muitos portugueses, né, foram para o Brasil, voltaram para Portugal, outros foram para outra parte da Europa. Tem muita gente, muito português vivendo na França, vivendo na Suíça, né, em outros países, porque eles também saem né, como saíram, né, há muitos anos, né, para o Brasil, né, procurando melhor qualidade de vida, melhores lugares, né, para sobreviver, inclusive, né. Para o brasileiro não é diferente. O brasileiro também está no mundo inteiro, né. Aqui em Portugal tem algumas diferenças, né, em relação à qualidade de vida. A gente se sente muito mais seguro, né. Então isso principalmente quando você está aposentado ou quando você quer abrir um pequeno negócio. Aqui em Portugal é muito bom, porque eles têm, né, eles têm uma vida razoável, né? E mesmo sendo um dos países com a menor renda per capita da Europa, né? Eles têm uma vida bem razoável, né? Desculpe aí. Então, então é isso. Mas o que eu queria falar para vocês é que realmente a gente se sente bem acolhido, né? Tá? Eles, depois de um tempo, eles te chamam de vizinho, né? Falam com você sempre quando você passa. Aqui parece uma cidade de interior, né? Todo mundo, todo mundo cumprimenta todo mundo. Você vai no restaurante, você vai no mercado, todo mundo fala com todo mundo, né? E eles fazem questão, né? A grande maioria, principalmente aqueles que vêm falar com você, eles fazem questão de colocar que eles não têm nenhum problema em relação aos brasileiros, em relação aos imigrantes, né? Em geral, principalmente em relação aos brasileiros, né? Sabe? Eu tenho parentes, né, que vivem aqui há já mais tempo, né? Homens, mulheres, enfim, que trabalham aqui muito tempo, e eles também sentem da mesma maneira, né? Sabe? É, tem uma visão de que, né, eles estão, né, ultimamente um pouco mais resistente, né? Uma resistência maior em relação aos imigrantes, mas eu não vi isso ainda,
né? Ainda não vi isso, né? A princípio, eles te convidam para a casa deles, eles mostram, né, o que eles têm, a plantação deles, mostram, enfim, né, explicam, né, como é a vida aqui, explicam, né, muitos já saíram daqui, foram para a França, foram para outros países e voltaram, né? Muitos estão aqui e os filhos, netos, né, e outros parentes estão em outros países, né? E eles gostam muito de conversar, de falar sobre as suas vidas, né? Isso é bem interessante nos bares, né? Sabe, eu que moro no Rio de Janeiro há muito tempo, morava no Rio de Janeiro há muito tempo, nos bares, por exemplo, eles conversam muito, sabe? Parece que você está, sabe, a não ser por causa do sotaque, né? Sabe, e de algumas gírias, enfim, né? Eles gostam muito do futebol, eles falam muito sobre futebol, falam muito sobre o Brasil em relação ao futebol, né? E eles têm um conhecimento grande sobre o Brasil, né? Inclusive, né, sobre as coisas não boas no Brasil e as coisas boas, né? Sabe? E eles têm cada um sua opinião, né? Eles gostam de dar essas opiniões, né? Então, eu acho que é um país bem amistoso, né? Um país bonito, né? Um país que está se reconstruindo, né? Pequenas cidades, né? Eles têm muito cuidado com a limpeza, muito cuidado com as praças, né? Cuidado com a saúde, né, da população, cuidado com a educação, né? E então isso é bem legal, né? Mas é isso, tá bom? Em breve eu vou estar fazendo aí uma live, né? E conversando mais com vocês, tá bom? Quem puder me ajudar, né? O canal crescer um pouco, e deixar o like aí, compartilhar também, né? Pode deixar e-mail, pode deixar WhatsApp, pode deixar, né, outros contatos, porque se quiserem alguma informação eu posso estar retornando, né? E as suas mensagens e conversando sobre sobre o que vocês querem falar, enfim, né? E alguma informação sobre como é viver aqui, né? Sabe? O que precisa para viver aqui, como você deve chegar, como você deve se colocar, né, na sociedade portuguesa, né? Enfim, né? Aqui isso não se vive, né, né, como um país, né, rico, né? Mas se vive bem, né, com uma boa qualidade de vida. E, né, se você vier comprar sua casa, né, é bem mais fácil, né? Muita gente tem terrenos, tem casas, coisas no Brasil, né? Pode vir aqui comprar sua casa, reformar, né? Comprar casas bem baratas para reformar, enfim, né? Abrir um pequeno negócio, né? Aqui eles são muito abertos, né? Então você consegue uma clientela com facilidade. Muitos brasileiros que eu conversei, né, que vivem bem aqui, tá bom? Um abraço aí a todos, uma boa semana.